prefeito ordenou fechar a igreja de Santa Teresinha, e o que aconteceu depois chocou a cidade inteira. Foi assim que tudo começou a se espalhar pelas ruas, pelas rodas de conversa, pelas manchetes amarradas com opiniões e medo. Eu vi as pessoas na praça, vi faixas improvisadas, ouvi vozes que não se conheciam antes discutirem como se aquela pedra e aquele vitral fossem o centro do mundo. Meu nome é Antônio. Fui pastor batista por 32 anos. Hoje conto esta história como alguém que precisou deixar o orgulho de lado e aprender a ouvir. Quando anunciaram o fechamento, o motivo oficial, confesso, ficou indefinido para muita gente. A cidade parecia carregada de perguntas. Para alguns era uma questão administrativa. Para outros, um ataque a uma tradição que reúne famílias há décadas. Para nós em casa, foi só mais um ruído que nos obrigava a escolher: fechar as portas da alma ou procurar um lugar onde se pudesse colocar a dor em palavras. Minha nora, Fernanda, segurou minha mão e disse: Antônio, a menina precisa ver mais do que o consultório hoje. Precisa ver alguém rezando por ela. João Pedro, meu filho, concordou em silêncio, com olhos cansados de noites em claro. E Helena, minha neta, 2 aninhos, entrou naquela história quase sem saber. Antes de seguir, se esta história é importante para você, inscreva-se e fique até o fim. Há lições que só fazem sentido quando se entende o caminho todo. Durante décadas preguei firme sobre a centralidade da Escritura, sobre a necessidade de não confundir gestos e imagens com o encontro direto com Cristo. Fui duro, não por maldade, mas por convicção. Achava que certas práticas desviavam o povo do evangelho puro e simples. Defender a clareza doutrinária foi o chão do meu ministério. Mas convicções têm peso diferente quando você vê o próprio sangue lutando por algo que a medicina diz ser improvável. Helena nasceu e aos poucos fomos descobrindo que algo não caminhava bem. O diagnóstico foi maurose congênita de Leber, explicado com cuidado pelo Dr. Henrique Mota. Um comprometimento que afeta a retina e, na maioria dos casos, dá um prognóstico sombrio para a visão. O médico falou com aquela calma que em parte conforta e em parte gela. Recebi termos técnicos como ERG, potenciais elétricos, possibilidades de suporte e terapias ocupacionais. Ele foi enfático num ponto que eu jamais poderia ignorar. Temos que manter acompanhamento rigoroso. Há casos com variações, mas tratamento e reabilitação visual são essenciais. Saí da clínica com uma folha de exames nas mãos e uma oração engasgada na garganta. A dor de ver uma criança nascer com uma sombra sobre a vida não é algo que se explica com sermões. Fernanda chorava nas noites e João Pedro não dormia. Em casa, nossas diferenças teológicas começaram a pesar menos do que a necessidade imediata de consolo e esperança. Foi assim que decidimos, um dia, buscar um momento de silêncio e confiança na igreja de Santa Teresinha. O prédio estava, naquela semana, um símbolo da discórdia pública. O fechamento decretado pelo prefeito havia deixado muitos abalados. Havia cordões, mensagens e a sensação de que, de alguma forma, algo humano estava sendo ferido. Fomos ao pátio da igreja, onde alguns fiéis se reuniam em pequenos grupos, em pé, mantendo distância e reverência. O padre Marcelo, que sempre fora um homem acessível, soube da nossa situação e ofereceu um momento de oração reservado. Ele falou com simplicidade. Não prometeu nada que a medicina não pedia. Não transformou a dor em espetáculo. Apenas segurou a mão de uma mãe que tremia. O interior da igreja, quando entramos, me pegou de surpresa. Velas acesas, o cheiro oleoso de cera e incenso misturado ao pó antigo dos bancos. Os vitrais filtravam a luz numa paleta que parecia desenhar memórias no ar. À frente, a imagem de Santa Teresinha estava serena, como sempre estivera. Uma escultura com traços gentis, as mãos entrelaçadas, o olhar direcionado para algo que não era visível. Não vou descrever o evento como se fosse um roteiro a favor de uma crença. O que houve foi uma cena humilde e íntima. Fernanda levou Helena até a imagem. A menina balbuciou algo que parecia uma palavra,
Um fonema simples que os olhos de mãe entenderam como mãe bonita. Foi um momento que derreteu meu ceticismo numa questão de segundos. Não por prova teológica, mas por humanidade. O padre fez uma oração em voz alta, pedindo pela saúde da criança, pedindo forças para a família, pedindo acima de tudo que a ciência e a fé trabalhassem juntas. Havia jornalistas do lado de fora. Alguém filmou um trecho, mas aquilo não era um show. Era uma família buscando sustento onde supunha que pudesse haver alento. Na manhã seguinte, levamos Helena ao Dr. Henrique para uma nova bateria de exames. O médico, pratical e honesto, repetiu o que costumava repetir. Precisamos observar com cautela. Exames podem variar por diversos fatores. Mesmo assim, quando os resultados chegaram, nenhum de nós estava preparado para o que foi dito, com uma mistura de perplexidade e cautela. Havia sinais de resposta retiniana que não apareciam nas avaliações anteriores. O próprio doutor Henrique usou palavras medidas. É um caso extraordinário. Não podemos, com base no que vimos agora, afirmar que houve uma reversão completa. Pode haver variabilidade, testes anteriores feitos em condições diferentes, e há sempre a necessidade de repetir e acompanhar. Ele manteve o tom científico e a recomendação inabalável. Continuem o tratamento, façam terapia visual e agendem retornos. Isso exige tempo. Quando saímos do consultório, a cidade parecia menor e ao mesmo tempo maior. As notícias corriam. Menina apresenta melhora em exames após visita à igreja de Santa Terezinha. As redes sociais inflamaram com interpretações opostas. Para alguns, aquelas linhas no laudo eram prova incontestável de milagre. Para outros, não passavam de erro de medição, coincidência, acaso. Eu, que durante anos fui rápido em apontar o equívoco das práticas devocionais, me vi dividido entre a explicação médica e a sensação profunda de que algo, no fundo da cena, havia nos tocado de modo irreversível. Passei noites inteiras em leitura e oração. Leitura teológica, literatura médica e relatos de experiências humanas. Procurei o padre Marcelo, conversei com colegas pastores, falei longamente com o Dr. Henrique. Cada um, na sua posição, oferecia uma peça do quebra-cabeça. O médico, com conhecimento e cuidado, dizia: não vamos confundir fé com desatenção. Não abandone a terapia por uma experiência. O sacerdote, com a humildade de quem tem ouvido as dores de sua comunidade, disse: há mistérios que não se encaixam em fórmulas. Isso não nos dá provas, mas nos dá motivo para compaixão e união. O que veio depois não foi uma transformação instantânea, mas um processo lento e profundo. Meu orgulho, que durante décadas se alimentou da certeza doutrinária, começou a murchar diante de uma única realidade. Eu não tinha a resposta que minha neta precisava. A pergunta que me acompanhava era simples e implacável. E se a minha defesa da clareza me impedia de perceber o que a graça faz nas pequenas coisas? Não se tratava de renegação teológica, mas de humildade pastoral. Renunciar ao ataque fácil não é o mesmo que aceitar tudo sem critério. Comecei a me aproximar de práticas que antes criticara com outro olhar. Não para adotar cegamente, mas para compreender as emoções e as pontes que elas criam entre as pessoas e o divino. Entrei num processo de catequese. Não porque eu quisesse abraçar ritos como solução mágica, mas porque queria entender de dentro a experiência do outro. Aprendi a linguagem de quem acende velas por amor, não por superstição. Ouvi histórias de pessoas que encontraram consolo em gestos que eu antes taxara de vazios. E aprendi também a importância de não subestimar a medicina. O doutor Henrique manteve o acompanhamento, e Helena passou por sessões de estimulação visual, fisioterapia e consultas regulares. Os progressos foram graduais, um reflexo mais consistente, uma fixação do olhar por segundos a mais, um reconhecimento tímido de luzes e formas maiores. Cada pequena vitória foi comemorada com cautela e gratidão. No meio dessa jornada,
A cidade não deixou de comentar. O fechamento decretado pelo prefeito continuou a ser pano de fundo das discussões. Havia quem se sentisse vingado pela ideia de que algo sobrenatural havia ocorrido em terreno proibido, e havia quem visse na situação um risco de misturar a administração pública com crenças. Eu pedia calma, não porque quisesse reduzir a fé à técnica, mas porque a fé mal administrada pode virar espetáculo. O que acompanhamos foi, na prática, um movimento contrário. Vizinhos que antes se olhavam em suspeita começaram a conversar. Gente de bairros diferentes se encontrou para levar alimentos à família. Voluntários ofereceram transporte para consultas. E o padre e o pastor da cidade, figuras que por anos trocaram palavras ríspidas, sentaram-se numa roda pública para falar sobre cuidados e compaixão. Uma cena que para mim revelava algo essencial. A fé, quando posta em prática com humildade, é uma ferramenta de encontro, não de separação. Algumas pessoas me perguntaram, com insistência, se eu acreditava que a imagem de Santa Teresinha havia feito algo por Helena. Respondi sempre com honestidade. Eu acredito em possibilidades que a razão por si só não consegue aprender. Mas não posso afirmar que algo foi causa direta. O que aconteceu naquele dia, o toque, a oração, a presença de uma comunidade inteira em espírito, foi um contexto que coincidiu com alterações nos exames. Entre os entendimentos possíveis estão a variabilidade natural, a melhora induzida por estímulos sensoriais, e para muitos, a atuação do mistério. O Dr. Henrique chamou o caso de extraordinário e inexplicável, dentro do que conhecemos até agora. Isso foi o bastante para que eu reconhecesse que a ciência não tem sempre a última palavra sobre o que os corações testemunham, e que a fé não pode ser usada para suprimir o cuidado técnico. Ao longo dos meses, recebi críticas e elogios em igual medida. Alguns me acusaram de traição às minhas convicções. Outros me agradeceram por não ter transformado uma dor pessoal em palanque. Optei por não responder com reações inflamadas. Preferi mostrar com atitudes que se pode ser firme em princípios e flexível na caridade. Tornei-me de fato mais presente em iniciativas que buscavam aproximar confissões. Ajudei a organizar encontros entre líderes locais para discutir assistência a crianças com necessidades especiais. Participei de aulas sobre inclusão e passei a acompanhar Helena em algumas sessões de estimulação sensorial, não como quem se converteu a um ritual, mas como avô disposto a tentar tudo que a medicina e a comunidade pudessem oferecer. Helena, agora com alguns anos a mais, segue em acompanhamento. Não vou prometer aqui curas definitivas porque não seria honesto. O que posso contar é que houve progresso funcional que nos surpreendeu e que exigiu paciência e trabalho. A família continua fiel aos consolidados cuidados médicos. Retorno ao Dr. Henrique, terapia ocupacional, adaptações no dia a dia. E, ao mesmo tempo, algo mudou no tecido social da nossa cidade. A discussão sobre o fechamento da igreja de Santa Teresinha passou a incluir vozes de quem havia vivido o caso de perto. Médicos defendendo razoabilidade, padres apelando à compaixão, leigos pedindo que as autoridades avaliassem medidas administrativas sem ferir a convivência comunitária. As fronteiras entre meu e seu encurtaram. O que me transformou não foi um dado isolado nem uma manchete. Foi a experiência de ver meus próprios limites, de aceitar conselho médico e, simultaneamente, reconhecer o valor do consolo humano. Aprendi que fé e ciência não são necessariamente inimigas. Podem ser parceiras quando cada uma respeita seus limites. A medicina cuida do corpo com métodos testáveis. A fé habita momentos de sentido e comunhão. Negligenciar um ou outro é colocar em risco a integralidade do cuidado. Em muitas conversas posteriores, tanto em cultos quanto em salas de visita de hospitais, repito sempre as mesmas palavras. Não prometo milagres. Não peço que ninguém abandone o tratamento. Peço, isso sim, humildade. Peço que a comunidade aprenda a ouvir a dor do outro sem rir e a respeitar o tratamento sem desumanizar,
a busca por sentido. Minha experiência me tornou mais atento às nuances. Há gestos de devoção que funcionam como ponte para o diálogo, e há práticas que, mal orientadas, podem levar pessoas a abandonar tratamentos que salvam vidas. O fechamento da Igreja de Santa Teresinha, aquele ato administrativo cujo motivo oficial permaneceu indefinido para muitos, acabou ganhando um novo papel na cidade. Não porque a administração municipal tenha trocado de opinião publicamente, não vou afirmar isso, mas porque as pessoas começaram a ver algo maior que a polêmica. Famílias que sofrem precisam de redes de apoio, e as instituições, sejam elas religiosas ou civis, têm a responsabilidade de trabalhar para o bem comum. Vi políticas públicas de inclusão discutidas com mais atenção. Houve propostas de parcerias entre unidades de saúde e grupos religiosos para apoio a crianças com deficiência. E senti uma reaproximação entre vizinhos que antes se viam apenas como adversários de opinião. O que aconteceu depois que chocou a cidade não foi um espetáculo milagroso que derrubou toda a explicação científica, nem uma campanha de fé que anulou a razão. O que chocou foi a transformação humana. Um avô que trocou a dureza do julgamento pela ternura da escuta. Uma cidade que teve de confrontar suas próprias polarizações e, por um momento, escolheu o cuidado. Uma família que encontrou abrigo na melhor combinação possível: empenho médico e solidariedade social. Esse movimento por si só já é extraordinário. Se há uma lição que quero deixar é esta: mantenha a medicina do lado, não a ignore. Escute a ciência com seriedade. Ao mesmo tempo, não descarte as experiências das pessoas, não desdenhe do consolo que gestos simples oferecem. Ore, busque auxílio técnico, ofereça presença. E, acima de tudo, cultive a humildade de reconhecer que nem sempre temos as respostas. Às vezes, o que nos é pedido é simplesmente caminhar junto, com respeito, cuidado e amor. Se puder, peça oração por Helena e pela nossa família nos comentários. Compartilhe este testemunho com alguém que precisa ouvir sobre cuidado, humildade e diálogo. Se você viveu algo parecido ou tem um relato, deixe aqui. Histórias como a nossa ajudam a construir pontes. Obrigado por ouvir.